Quando pensamos em relógio de luxo, a marca Rolex é uma das primeiras que vem à mente. Por isso, hoje vamos narrar a história fascinante e confidencial de uma das marcas de relógios mais renomadas do mundo. A história da Rolex começa com Hans Dorff, que foi o enigmático fundador da marca Reis Nacional na Alemanha em 1881, filho de Anne Jonas Wilsdorf. Sua infância foi repleta de carinho, amor e alegria. No entanto, foi tristemente interrompida aos 12 anos, quando seus pais faleceram inesperadamente, levando-o a morar com seus tios. Eles, por sua vez, o enviaram para um internato. No começo, ele ficou profundamente abalado e deprimido, mas diante de todas as adversidades, decidiu dedicar-se inteiramente aos estudos como uma fuga da realidade. Uma das coisas que mais gostava de aprender eram novos idiomas, o que mais tarde abriria novos horizontes para ele. Após concluir seus estudos, Hans Dorff foi para a Suíça trabalhar em uma empresa chamada Corten, uma companhia exportadora de relógios de bolso. Além de exportar, a empresa também fabricava alguns relógios próprios, o que proporcionou a oportunidade para Hans Dorff observar e estudar de perto a indústria de relojoaria. Seu trabalho envolvia tarefas repetitivas, como dar corda em centenas de relógios todos os dias. Durante o tempo que trabalhou lá, ele ficou obcecado com os relógios e com a ideia de criar relógios perfeitos. Em 1903, Hans Dorff se mudou para Londres para trabalhar em uma nova empresa, com a função principal de conquistar novos clientes e aumentar as vendas da empresa. Esse novo trabalho permitiu que ele compreendesse melhor o que diferencia uma marca de relógio no mercado e como o marketing era essencial para o sucesso de uma empresa. Com todo o conhecimento adquirido e o sonho que nutria, em 1905, aos 24 anos, Hans Dorff decidiu abrir sua própria relojoaria. Ele tinha apenas uma pequena quantia em dinheiro para investir no negócio, por isso a maior parte do financiamento veio de seu cunhado, Alfred Davis, que se tornou o cofundador. Juntos, eles criaram a Wilson and Davis Company e logo começaram a importar relógios da Suíça para vender no Reino Unido. No entanto, naquela época, os relógios de pulso não eram tão populares como são hoje, eram considerados muito femininos. Além disso, os amigos de Reis acreditavam que os relógios de pulso eram pequenos, delicados e poderiam quebrar facilmente. Apesar das dúvidas, muitas pessoas confiaram em sua ideia e acreditaram que os relógios de pulso eram mais elegantes e práticos. Nas palavras dele, minha opinião pessoal é que os relógios de bolso desapareceram quase completamente, e os relógios de pulso os substituirão. Então, ele usou todo o dinheiro da empresa para investir em relógios de maior qualidade, comprando diversos tipos de relógios. Um de seus investimentos foi importar produtos fabricados na Suíça. Ele sabia que apenas a qualidade do produto não seria suficiente, era necessário o reconhecimento da marca. Para começar, ele precisava de um nome memorável, e é aí que entra a origem do nome Rolex. Reis afirmou que, a princípio, tentou combinar letras aleatórias do alfabeto, mas nenhum delas o agradou. Então, Reis disse que um dia, enquanto estava indo para o trabalho, um insight sussurrou em seu ouvido: Rolex. Independente de ser verdade e de onde realmente o nome veio, não podemos negar que foi o nome certo. Além de ser curto e memorável, é fácil de pronunciar em qualquer idioma. Ele sentiu que o nome Rolex tinha personalidade e estilo, e começou a imprimir o nome em todos os seus relógios. Isso ajudou a aumentar o reconhecimento da marca. Alguns anos depois, eles mudaram todo o nome da empresa para Rolex Watch Company Limited em 1910. O Rolex se tornou o primeiro relógio de pulso a receber o certificado suíço de precisão em 1914, e o relógio Rolex recebeu um prêmio de classificação, o que até então nenhum outro relógio desse tipo havia recebido. A marca estava começando a desenvolver uma associação com a qualidade e a vender cada vez mais. No entanto, em 1914, estourou a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha e a Grã-Bretanha se tornaram inimigas, e como Reis era alemão, as tensões começaram a aumentar. O governo britânico impôs um imposto de importação de 33% sobre todos os bens de luxo para evitar qualquer conflito e obter benefícios fiscais. Reis decidiu mudar a sede da Rolex para a Suíça, que era um país neutro durante a guerra. Assim, enquanto várias empresas de relógios faliram durante a Primeira Guerra Mundial,
a Rolex conseguiu muito sucesso, pois seus relógios se tornaram os favoritos entre os militares. Pode-se dizer que o rápido crescimento da marca pode ser atribuído ao marketing de Hayes no início da década de 1920. Ele colocava seus relógios nas mãos de atletas aviadores, corretores e inúmeras pessoas de sucesso da época. Isso criou uma conexão na mente dos consumidores entre o Rolex e grandes empreendedores. Ele também anunciou seus relógios nos rádios e jornais, algo que nenhum de seus concorrentes fazia. Em 1926, a Rolex criou o primeiro relógio totalmente à prova d'água. Hayes teve a brilhante ideia de como fazer um marketing incrível para o seu novo relógio. Ele havia ouvido falar de uma mulher que desejava nadar no Canal da Mancha, e Hayes a convenceu a usar o novo relógio à prova d'água. Após 10 horas na água fria, ela emergiu com o Rolex à prova d'água completamente intacto, o que gerou manchetes sobre os novos produtos. Então, Hayes instruiu seus revendedores da Rolex a exibir os relógios à prova d'água em tanques com peixes nas vitrines, onde peixes reais nadavam ao redor dos relógios. Isso chamou a atenção de diversas pessoas que passavam. Hayes também decidiu que todas as pessoas mais populares do mundo na época deveriam usar um Rolex, principalmente aquelas envolvidas em algum desafio ou missão. Como exemplo, o primeiro voo para o Everest foi realizado por uma tripulação inteira usando o Rolex. As inovações e a excelente estratégia de marketing permitiram que a Rolex se expandisse rapidamente e se tornasse popular. No 40º aniversário da empresa, a Rolex lançou um novo modelo chamado Datejust, o primeiro relógio automático do mundo. Porém, um pouco antes da cerimônia, para anunciar o novo modelo, Hayes perdeu sua esposa, Florence, que faleceu devido a uma doença. Mais uma vez, Hayes perdeu alguém que tanto amava, ficando viúvo aos 63 anos e sem nenhum filho. Após isso, nos próximos anos, ele desenvolveu uma maneira de garantir que o futuro de seu império, que ele construiu do zero, fosse mantido em boas mãos. Em 1946, ele criou a Fundação Hayes-Riosdorff e transferiu sua participação de 100% na Rolex para a Fundação. Até hoje, essa organização ainda mantém total propriedade e controle da Rolex. Não há impostos corporativos sobre os lucros, em vez disso, uma grande porcentagem do dinheiro vai para causas beneficentes, incluindo bolsas de estudo para relojoeiros. Porém, nem todo o dinheiro vai para causas de caridade, pois o Rolex é de propriedade da fundação, não há acionistas nem requisitos para divulgar suas atividades financeiras. Isso permite que a Rolex mantenha um alto nível de sigilo. Apesar de ser a marca de relógios mais conhecida do mundo, pouco se sabe sobre os assuntos internos da empresa, incluindo como está sendo administrada, quem administra e quanto dinheiro a empresa está ganhando ou o que eles estão fazendo com esse dinheiro. Alguns dizem que a fundação é apenas uma maneira de proteger a riqueza e o poder da Rolex. Os funcionários da Rolex também têm acordos rigorosos de divulgação, e é relatado que nenhuma foto é permitida dentro do prédio da Rolex. Assim, ela opera nas sombras, tornando-se quase impossível criticar qualquer coisa que a Rolex faça. O que sabemos é que quando Hayes morreu em 1960, os novos proprietários da Rolex continuaram a ajudar a empresa a crescer. Houve um grande obstáculo na década de 70 quando veio a revolução do quartzo, que foi a introdução de relógios operados por bateria. Esses relógios eram mais precisos e muito mais fáceis e baratos de produzir. Como resultado, inundaram o mercado e muitos fabricantes de relógios mecânicos faliram. O número de empregos na indústria caiu de 90 mil para 28 mil. No entanto, a Rolex conseguiu permanecer forte enquanto outras empresas do mesmo segmento estavam falindo. A pergunta que muitos fazem é como eles conseguiram continuar cobrando preços elevados por seus relógios. O que os tornava tão diferentes? Por que as pessoas estavam dispostas a gastar tanto dinheiro em um Rolex quando relógios semelhantes eram muito mais baratos? Hoje em dia, qualquer um pode ver a hora em seu celular. Quando você pesquisa isso no Google, a resposta parece bastante direta. Basicamente, diz que os Rolex são muito bem feitos e é por isso que eles são tão caros. Você está comprando algo que vai durar a vida toda.
No entanto, há algo mais que atrai as pessoas a quererem um Rolex: o status que ele traz. Ele está ligado a um símbolo de riqueza e esse nível de status está relacionado à estratégia de marketing de alta visibilidade da Rolex. Por exemplo, a Rolex patrocina muitos eventos de prestígio que pessoas ricas frequentam, como campeonatos de golfe. Claro, nem tudo é pura publicidade. De fato, a Rolex utiliza materiais de altíssima qualidade que são rigorosamente testados. Além disso, o trabalho manual necessário para criar relógios mecânicos é artesanal e requer habilidade especializada. A Rolex busca manter sua marca exclusiva e desejável. Devido ao sigilo da Rolex, não temos conhecimento exato de todos os aspectos da fabricação. No entanto, é importante destacar que, embora os relógios Rolex sejam de alta qualidade, muitos especialistas afirmam que existem relógios de qualidade superior e com preços mais baixos. Os relógios Rolex não são os mais raros nem os mais caros do mundo, e pessoas extremamente ricas têm menos probabilidade de comprar um Rolex, já que existem outras marcas de relógios de luxo que elas provavelmente preferem. De fato, outras marcas de relógio de luxo que muitos consumidores podem preferir. A principal diferença entre essas marcas e a Rolex é o investimento substancialmente menor em estratégias de marketing. Isso leva muitas pessoas a não terem conhecimento da existência dessas outras marcas. Quando alguém decide adquirir um Rolex, está, em grande parte, pagando pelo prestígio e renome associados à marca. A Rolex mantém cuidadosamente essa imagem de exclusividade e prestígio. Ela adota uma abordagem de vendas exclusivamente por meio de revendedores autorizados e, geralmente, evita oferecer descontos ou promoções especiais. Isso se deve ao fato de que qualquer redução no preço poderia prejudicar a reputação e a percepção de exclusividade da marca. Um exemplo notável disso ocorreu quando a empresa percebeu que estava perdendo vendas para pessoas que não podiam adquirir um Rolex. Em vez de criar uma versão mais acessível do Rolex, eles optaram por lançar uma marca separada chamada Tudor. Embora os relógios de ambas as marcas sejam semelhantes em qualidade, a criação da marca Tudor evitou o risco de tornar o Rolex excessivamente acessível e, assim, preservou sua posição como um símbolo de status. A Rolex produz aproximadamente de 800 mil a 1 milhão de relógios anualmente, o que é consideravelmente menor do que a demanda por seus produtos. A escassez de relógios Rolex no mercado provavelmente é resultado da estratégia da empresa de manter a oferta limitada, o que, por sua vez, mantém os preços elevados. O tempo de espera pelos relógios Rolex pode variar de 6 meses a 3 anos, embora relatos sugiram que o processo de produção não seja tão demorado quanto se acredita popularmente. Embora a empresa não terceirize a produção na íntegra, há informações que indicam que algumas pequenas peças dos relógios podem ser fabricadas por terceiros. Contrariamente à crença comum, os relógios Rolex não são inteiramente feitos à mão. No entanto, isso não implica que a qualidade dos relógios Rolex seja comprometida. Isso significa que, se a Rolex desejasse, poderia, provavelmente, aumentar a produção de seus relógios. Contudo, a empresa opta por manter uma demanda não atendida e uma lista de espera, como parte de sua estratégia. A boa notícia é que, embora uma parte considerável do preço de um Rolex seja atribuída à marca e ao prestígio associados, isso não significa que o investimento seja em vão. Devido à sólida reputação da Rolex, seus relógios tendem a manter seu valor ao longo do tempo e, em alguns casos, até mesmo a valorizar. Isso torna os relógios Rolex uma escolha popular para aqueles que os veem como investimentos, já que a expectativa é de que essas peças continuem a manter seu valor ou até mesmo aumentá-lo, mesmo após anos de uso, algo que poucas outras marcas de relógio conseguem alcançar. O Rolex poderia ter sido apenas mais uma marca de relógios, mas por meio de uma estratégia de marketing e vendas, a marca se direcionou para o segmento de luxo e se transformou em uma das arcas mais valiosas do mundo. Essa é a história da Rolex. Não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nossos próximos conteúdos e deixar seu like porque isso nos ajuda bastante. E por ter ficado até aqui o meu muito obrigado.